Alexandre Garcia também está conosco hoje para comentar os principais fatos da semana. Olá, Alexandre, o que você vê de mais importante nos últimos dias? Olá, uma super semana, né? Cheia de boas notícias, né? A primeira delas, a gente está vendo aí os estados todos reduzindo o ICMS sobre combustíveis para obedecer à lei. O governo federal já havia reduzido os impostos federais sobre combustíveis, né? E até o etanol está sentindo isso, porque já tinha uma decisão de poder comprar direto na refinaria, na usina de álcool. E aí não passeia com o frete encarecendo o álcool, né? Bom, e não foi só os combustíveis aí que começaram a baixar. A inflação também mostrou que está controlada. A inflação de junho, menos de 0,6%. Significa que o Banco Central já conseguiu segurar as rédeas da inflação que está atacando os Estados Unidos e a Europa. Aliás, o Banco Central brasileiro está aí dando lições para o Fed, que o Fed demorou a mexer na taxa básica, né? E estão sentindo, os Estados Unidos e a Europa, uma inflação a maior dos últimos 40 anos. Por outro lado, o IBGE mostra que nunca antes na história desse país tivemos tantos brasileiros com carteira assinada. Quase 100 milhões. 97 milhões e meio. E vem crescendo. No último trimestre, cresceu 2,3 milhões. Né? Isso que não conta os que viraram donos do próprio nariz, que não têm carteira assinada porque estão comprando e vendendo na internet, porque viraram micro, pequenos, médios empresários, né? Basta a gente ver aí a criação de novas empresas, que, aliás, está muito mais fácil agora. É rapidinho para criar uma empresa. E aí a gente vê a OCDE, né, a Organização de Cooperação Econômica e Desenvolvimento, já dando aval para a entrada do país. É o Brasil entrando na elite econômica mundial, né? E por que acontece isso, né? Porque temos reações como o Plano Safra, por exemplo, que foi outro anúncio maravilhoso dessa semana. O agro otimista esperava 300 bi. E deu 340 bi, aliás, até um pouquinho mais do que isso. E vejam só, com taxas muito abaixo da Selic para a agricultura familiar, por exemplo, né? Os pequenos agricultores foram os que mais ganharam com isso. Esse pessoal que está em cooperativa também, né? Apoiando, inclusive ajudando a pagar o seguro agrícola, né? Mais investimento, custeio. A gente está se preparando aí para uma safra de 300 milhões de toneladas. Né? E, por fim, o Senado aprova, né, uma série de medidas aí, aumenta o Auxílio Brasil, ajuda os caminhoneiros a pagar o diesel, ajuda os taxistas a pagar combustível, né? Uma série de outros benefícios aí que foram reajustados pelo Senado, agora está indo para a Câmara, mudando, inclusive, fazendo uma emenda na Constituição. Então foi uma semana plena de boas notícias. E teve também a saída do presidente da Caixa. Pois é, Pedro Guimarães pegou a Caixa Econômica, né, que vinha lá de um período em que um vice-presidente botava dinheiro em malas e levava as malas para um apartamento em Salvador. Era como outras estatais, né? Era um banco entregue a partidos políticos, isso acabou. Tornou-se o maior banco imobiliário do país, metade dos empréstimos imobiliários, dobrou, né? Entrou no agro, aumentou em 800% a presença no agro, 2 milhões de casos de microcrédito, né? Fez 147 viagens para os mais abandonados rincões do país, levando o auxílio da Caixa em 147 fins de semana. Mas tropeçou e caiu. Bom, agora é Daniela Marques, que recebe a Caixa Econômica, prontinha, Banco Social, como deveria ter sido sempre, né? Ajeitadinho para tocar para frente. E a fila de CPIs ficou maior, né, Alexandre? Ano eleitoral tudo é possível, né? A CPI é um prato, né? Foi eleitoreira a última CPI, a CPI da Covid, né? Que todo mundo viu o nível, né? Tinha exatamente esse objetivo, só que veio muito antecipada, veio no ano anterior
Agora querem fazer, aproveitando-se do caso dos pastores lá no Ministério da Educação, fazer uma CPI lá do Ministério da Educação. Agora é bom lembrar que está lá no Decreto-Lei 200 da reforma administrativa, que o ordenador de despesa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDES, não é o ministro, né? Bom, mas isso é uma outra questão. O outro lado quer fazer a CPI da Petrobras, para revolver aquela gigantesca corrupção que tomou conta da Petrobras em outros tempos. Aliás, eu acho bom Petrobras nos últimos 20 anos e Ministério da Educação nos últimos 20 anos é um prato para o contribuinte saber para onde é que foi o dinheiro, que agora está sobrando. Está sobrando dinheiro para fazer todos os benefícios que eu acabei de falar aí, que o Senado aprovou, foi para a Câmara, né? Vale Gás aumentando, esse auxílio especial aumentando, Auxílio Brasil, né? Um voucher lá para os caminhoneiros pagarem. Está sobrando, né? A arrecadação está subindo, os impostos federais estão caindo, é consequência. Mas, voltando à CPI, né? Aí um lado quer fazer a CPI da Petrobras, o outro lado quer fazer a CPI do MEC, tudo é eleitoreiro. Agora, uma CPI das ONGs da Amazônia não é eleitoreira, é defesa do Brasil. E ela está na fila, em primeiro lugar, há 3 anos. O ministro Barroso mandou o Senado abrir aquela CPI da Covid, né? E o Supremo confirmou, né? Por todos os votos, menos o de Marco Aurélio, que diz que isso é uma intervenção no Senado, né? Contra o 2º artigo da Constituição. Mas, enfim, está aí a CPI das ONGs. Para ser feita, por que não fazem? As ONGs da Amazônia, por que não explicam o que querem essas ONGs? Milhares lá dentro da Amazônia. E o silêncio é ensurdecedor, né? Tem gente aí torcendo, fazendo campanha para que não saia. Por quê? Gente que eu digo é na mídia mesmo. Agora, o senador Eduardo Girão, que é um dos que não ficam calados, lá na Comissão de Fiscalização e Controle, conseguiu aprovar um segundo requerimento nessa semana para o Supremo explicar por que contratou aí um sistema de monitorar redes sociais. Espera aí, essa é a função do Supremo? Né? É a pergunta que vai ser feita, né, nesse requerimento. Essa é a função do Supremo? É uma função semelhante ao Departamento de Censura do Ministério da Justiça, no tempo do governo militar, até que o Geisel acabou com a censura. Aliás, o artigo 220 da Constituição diz que é vedado qualquer tipo de censura. Monitoramento, o que é isso? Por quê? Não é censura. É um eufemismo para censura. E sim, o senador Girão quer saber também quanto está custando para o contribuinte esse monitoramento das redes sociais. Função do Supremo é essa. E falando em STF, o que você destaca da Suprema Corte, Alexandre? Olha, nesta semana, o ministro Barroso, que foi xingado em Florianópolis, prorrogou mais uma vez a proibição de fazer despejo de inquilino inadimplente, de tirar o invasor do prédio, o invasor da terra, com reintegração de posse. Não pode, né? Era medida de exceção para a pandemia, até 31 de dezembro. Mas aí ele prorrogou até 31 de março, depois até agora, 31 de junho, agora prorrogou até 31 de outubro, depois da eleição. É um direito constitucional previsto numa cláusula pétrea da Constituição, o famoso artigo 5º, está no caput, né, que a Constituição garante a inviolabilidade do direito à propriedade, na mesma linha do direito à vida. É muito estranho, eu fico pensando em aposentados, né, em viúvas que vivem de aluguel, como é que ficam? O inquilino não paga, não pode despejar para botar outro inquilino que paga o aluguel. A pessoa que quer produzir na sua fazenda que foi invadida pelo MST, ou alguém que está reformando o prédio, está com o prédio ocupado por MTST. Como é que faz? Onde é que está o direito? Será que sepultaram o direito? Está de um jeito que até uma pessoa, né, e é incrível o silêncio geral sobre isso, mas até uma pessoa que deve favor ao Supremo,
porque foi descondenada por causa do CEP de Curitiba, o ex-presidente Lula, deu uma entrevista para a Rádio Educadora de Piracicaba, dizendo o seguinte, abre aspas, que eu vou ler aqui o que ele disse. O Poder Judiciário está fazendo mais política que o Congresso Nacional. E o Congresso judicializando a política. Isso o presidente do Supremo já identificou, dizendo que o Supremo está sendo usado como instrumento de pequenos partidos que não têm voto nos plenários. Né? Além da militância, né, que a gente está vendo, que se manifestam preferências. Não é manifestação oculta, subreptícia, é aberta nessas conferências, porque quando se fala muito acaba se dizendo o que pensa. Né? Agora, de novo, o que mais impressiona é, ante essas agressões à Constituição, que haja silêncio. Isso é impressionante. Para encerrar, Alexandre, algum outro ponto alto da semana? Teve a entrevista do presidente do Brasil num programa de altíssima audiência nos Estados Unidos, na Fox News. Né? O apresentador do programa, o próprio Tucker Carlson, foi ao Palácio Alvorada para fazer essa entrevista. Ele é tido hoje nos Estados Unidos como a figura número 1 da televisão americana. Né? E antes mesmo da entrevista, ele já tinha conversado com entrevistado um assessor de Bolsonaro, que deu a entrevista em inglês, corrente, e expressou a tese dele, dizendo, olha, o Brasil é o único aliado mesmo, de verdade, importante, né? Grande economia mundial, grande população, grande área, muita riqueza, um potencial futuro incrível. Na América Latina, é o único aliado confiável dos Estados Unidos, ele lembra. E lembra que a administração Biden demorou a perceber isso. Esse é um erro geopolítico, um erro estratégico muito grave para um governante. Né? Foi um trunfo muito grande. O presidente Bolsonaro confirmou isso na entrevista. Né? E confirmou também outra coisa, a notícia do Wall Street Journal, dessa semana também, que no Brasil, na medida em que as pessoas se armam para se defender, caem os homicídios. Né? Aumentou o número de registros de armas e despencou o número de homicídios, ou seja, a bandidagem fica com medo. Né? É o poder de dissuasão, óbvio. Né? Mas também, além dessa entrevista, o presidente Bolsonaro teve mais motociatas, né? Teve em Maceió, e eu vi na moto ao lado, na garupa, Fernando Collor, né? Que é candidato ao governo. Depois ele foi a Campo Grande, realizou um sonho, ele próprio disse, no dia do lançamento do Plano Safra, que estava realizando um sonho de tenente, que é ter a ministra Tereza Cristina na garupa, né? Que agora ele realizou esse sonho, que ela é candidata ao Senado. E depois teve Feira de Santana, na Bahia. Em todos os lugares, o Datapovo estava lá, né? Mostrando para a gente qual é a pesquisa na qual os nossos olhos podem acreditar. De Brasília para a Jovem Pan, Alexandre Garcia.